Salve, salve estudantes, Prof. Matheus na área, diretamente do canal Três Amigos, para ajudar a galera que está aí na resolução de exercício ou tentando entender aquele conteúdo de titulação, a famigerada titulação, que nada mais é que uma mistura de duas soluções de solutos diferentes, claro, né? Normalmente ácido e base, formando aquele sal e água, para que você descubra, ela tem a finalidade de descobrir a concentração de um determinado composto numa amostra. Por exemplo, eu quero determinar a quantidade de ácido acético na amostra de vinagre, quero determinar a quantidade de cloreto na minha água potável. Então, a titulação, ela é entendida como uma análise volumétrica. Na química, a gente chama de análise volumétrica, ou seja, é uma análise em que a gente gasta o volume de uma solução conhecida, né, para misturar com o volume de uma outra solução que você vai descobrir a concentração, ou uma solução desconhecida, digamos assim. Então, você gasta volume de uma solução A para se misturar com o volume de uma solução B. Aqui, a gente vai lidar com titulação envolvendo, ou mistura de soluções, né, envolvendo o ácido com uma base, beleza? E eu sempre digo assim para os alunos, esse tipo de exercício que eu vou fazer aqui hoje, você vai lidar com ele como se fosse um cálculo estequiométrico básico, só que ele envolve volume, então ele vai envolver concentração. Então não é só aquele cálculo estequiométrico que você aprende só no primeiro ano, por exemplo, né, como muitos materiais apostilados trazem. Ele envolve o conteúdo de segundão também, o conteúdo de concentrações. Tudo bem? Então eu vou fazer com você aqui uma aula bem bruta, bem rústica, com a resolução de 3 questões, né, aumentando aí um pouquinho o nível de dificuldade, envolvendo os 3 exercícios envolvendo titulações, beleza? Então, mistura de 2 soluções, de solutos diferentes, em que você tem um fenômeno químico acontecendo, uma reação acontecendo. E aí, eu sempre passo para os meus alunos os passos básicos em um exercício envolvendo, por exemplo, estequiometria. Você tem que montar, num primeiro momento, a reação envolvida na situação, envolvida no processo, monta a equação química com calma, e aí você já engata aquele balanceamento bruto, já olha com calma a proporção estequiométrica, o balanceamento ele te dá uma noção do que você gasta daquele reagente com outro reagente, por exemplo, né? Quanto que eu vou gastar do ácido para reagir com a base e quanto que vai formar do sal e da água. Não é isso mesmo? Então, o balanceamento ele é muito importante, galera. São coeficientes que a gente coloca, né, na frente da fórmula das substâncias, né, que significa mols de molequinhas. São mols de moléculas que vão reagir ali. Então, a gente fala que é a receita da nossa reação, a receita do nosso fenômeno acontecendo. Tudo bem? Então, bora lá. Acompanha comigo aí, turma. O primeiro exercício é da Federal de Santa Maria. Ele envolve uma amostra de leite de magnésia. Então, a gente tem uma solução que vai ser titulada, tudo bem? As duas soluções eu posso chamar uma de titulado e a outra de titulante. A solução titulante, você acaba identificando no exercício, na prática, na verdade, é uma solução previamente preparada por um laboratorista. Então, ele conhece as informações da solução, ele sabe quem é aquele analito, qual o composto que vai reagir, e ele sabe a concentração daquela solução. Na prática, normalmente o que acontece? Você vai descobrir a concentração de uma solução que tem um composto, né? E a concentração dessa solução que você não sabe. Você vai acabar descobrindo, né? Então, aqui a nossa amostra vai ser o leite de magnésia, que é um medicamento, né? Utilizado como antiácido, muito conhecido aí nas reações ácido-base, no ensino médio, e é utilizado para neutralizar o ácido que nós produzimos no nosso estômago para digestão, que é o ácido clorídrico. Então, se liga na leitura, olha só. O leite de magnésio usado como antiácido e também um laxante bem leve, né? A não ser que você tome muito, muito leite de magnésio para ter um efeito laxativo. Ele contém na sua formulação o composto MgOH2, ou seja, o hidróxido de magnésio. Percebam, turma, que é uma dibase, tem 2 hidroxilas, tudo bem? A concentração de uma amostra, ou seja, ele quer saber a concentração de MgOH2 numa amostra que você comprou lá na farmácia de leite de magnésia.
E eu não precisei utilizar o frasquinho inteiro, por exemplo, no frasquinho tem 250 ml, eu não precisei utilizar tudo, eu tirei uma alíquota, uma pequena porção de 10 ml de leite de magnésio. Então, perceba, o primeiro dado aqui que o exercício me fornece é o volume que eu vou titular, é o volume que vai estar ali no meu Erlen ou no Erlenmeyer, né? É o volume que vai ser titulado. Então, eu vou descobrir quanto em mol tem aqui, hein? Pensem nisso, eu tenho que descobrir quanto em mol tem nesses 10 ml. E para isso eu vou utilizar uma solução de ácido, né? Ou seja, essa amostra foi titulada com 12,5 ml de uma solução ácida. Alguém sabe o nome desse ácido aqui, ó, que eu já citei? Ácido clorídrico, né? E esse ácido tem uma concentração de meio mol por litro, 0,5 ou 0,50 mol por litro, não é isso? Então, olha que bacana, eu utilizei uma solução conhecida, previamente preparada de ácido clorídrico, para reagir com essa base, com a minha amostra, né, de hidróxido de magnésio. Então, primeiro passo, vamos montar a reação ácido-base, primeiro passo. Segundo passo, vamos descobrir quanto em mol de HCl que reagiu, que pingou, né? Ele falou que foi 12,5 ml, mas eu quero converter para mol. E eu consigo fazer isso na minha relação, né, da concentração com o volume. Tudo bem? E aí depois eu vejo quanto que tinha do hidróxido de magnésio na minha amostra. E aí eu passo isso, eu levo esse volume para 1 litro, para descobrir aproximadamente quanto em mol por litro que tem nessa amostra. Então, muito, muito cuidado, vamos fazer uma resolução bem bruta, bem passo a passo aqui, para que você entenda. Beleza? Bora lá então. Primeiro passo, galerinha, preste atenção, é a reação que ocorre. Percebam que ela não vem montadinha para mim, não tem uma equação montada na questão, mas você tem condições para poder montar essa equação. Então, o MgOH2 reage com HCl, tudo bem? Monta essa equação, embora que os meus produtos não vai fazer diferença na minha resolução, mas eu preciso entender que a proporção vai ser 1 mol da base para 2 mols do ácido. Por quê, professor? Porque quando eu montar a equação e fizer o balanceamento, eu vou perceber que como eu vou reagir aqui 2 mols de hidroxila, então eu preciso de 2 mols de H+, certo? Aí você utiliza as regras ou os macetes que você aprendeu com o seu professor de balanceamento. Tudo bem? Aqui eu passo alguns macetes para os meus alunos envolvendo o balanceamento de reações de neutralização, que não vem ao caso agora. Tudo bem? Então vamos lá. Deixa eu pegar uma canetinha, anotar essa proporção que é muito importante, ó, 1 mol da minha base, opa, 1 mol da minha base está para 2 mols do meu ácido, 2 mols de molequinhas do meu ácido. Tudo bem? Então, a reação me diz isso, ou seja, a minha receita, quando eu olho para essa equação montada, é uma receita, né? Posso falar isso. É uma receita montada para que eu produza 1 mol do sal cloreto de magnésio e 2 mols de moléculas de água. Bom, e aí, o HCl, vamos anotar as informações que ele deu lá no enunciado para eu não ficar perdido. O volume gasto foi de 12,5 ml, não foi isso? Da minha solução preparada com concentração 0,5 mol por litro. Então, vou utilizar esses dados para poder descobrir quanto em mol eu pinguei de HCl, lá na minha prática, né, no meu laboratório. E o MgOH2, eu utilizei uma alíquota de 10 ml. Nesses 10 ml, eu preciso descobrir quanto tem aqui em mol por litro. Então, pessoal, ó, monta a sua equação, faz o balanceamento e aí você vem com aquela interpretação bem bruta. Faz com calma, tira os dados com calma, leia com calma, faça uma releitura se necessário, né? Normalmente a galera apresenta uma dificuldade aqui nesse tipo de exercício, porque ele envolve dados, envolve reação química e envolve um determinado cálculo aí, né? Um passo a passo. Então, olha só, próxima etapa, a gente vai determinar o número de mols de ácido que foi consumido, tá? Pela amostra do leite de magnésio, pela minha base. Então, ele falou que eu tinha 0,5 mol em 1 litro, eu posso colocar aqui 1.000 ml se eu quiser, não é isso? 1 litro tem 1.000 ml. E aí, qual vai ser o número de mols de ácido que foi gasto, né? Quando eu pinguei 12,5 ml. Então, percebam que nessa resolução, nessa regra de 3, eu deixei em litro. Então, o ml eu tive que dividir por 1.000, ou seja, deixar 10 a menos 3. Por que eu deixei 10 a menos 3? Porque vai ser mais fácil para o meu raciocínio. Vocês vão perceber que eu nem vou mexer nessa base 10, eu vou acabar cancelando ela lá no final. Tudo bem? Mas eu poderia colocar aqui no lugar de 1 litro, 1.000 ml e deixar aqui embaixo
12,5 ml. Ia dar o mesmo resultado, tudo bem? Então, eu cancelo litro com litro. E o cálculo que eu faço aqui nessa proporção, nessa regra de 3, vou ter como resposta mol, e o cálculo vai ser meio mol vezes 12,5. Para quem já é mais íntimo da matemática e da regra de 3, vai perceber que é só dividir o 12,5 por 2, porque multiplicar um número por meio é o mesmo que dividido por 2. Tudo bem? Então, 12,5 vezes meio vai dar 6,25. Percebam que o 10 a menos 3 permaneceu ali. Tudo bem? Então, essa é a quantidade de HCl que eu acabei gastando, né, como solução titulante. E aí, quanto que vai ter do hidróxido de magnésio? Eu consigo perceber que vai ser metade, porque a reação exige metade da quantidade de ácido, né, para o hidróxido de magnésio. Então, se eu gastei 6,25 vezes 10 a menos 3, que eu não vou mexer nessa base 10 agora, né? Então, a quantidade de base vai ser metade. Então, vamos calcular esse número de mol da base. Aqui é um NB, tá? Vai ser o meu terceiro raciocínio, turma. Então, acompanha comigo. A reação lá me diz que 1 mol da base reage com 2 mol ou 2 mols do ácido. Se eu gastei 6,25 vezes 10 menos 3 do ácido, quanto que vai ter da base? Fechou, né? Vai ser metade, né, galera? Dá para fazer isso de cabeça quem é mais rápido aí com a matemática. Tudo bem? Só que essa quantidade em mol da base, que estava lá na minha amostra de 10 ml apenas, não é a quantidade que estava no frasco, porque o frasco era maior que eu comprei lá na farmácia, claro. E ele não quer saber a quantidade que tem em 10 ml. Vamos voltar no enunciado, ó. Ele quer saber a quantidade que tem em 1 litro, mol por litro. Então, é só eu fazer o último raciocínio. Beleza? Vou fazer ele primeiro aqui por regra de 3, ó, porque eu coloquei ali o quarto raciocínio por forma. Mas vou fazer por regra de 3 primeiro, ó. Presta atenção. Então, 3,125 vezes 10 a menos 3 mol da base, né, que reagiu com o ácido. Então, perceba que eu misturei um ácido com uma base, então é uma mistura de duas soluções com solutos diferentes, né? Só que tem reação, aí o bicho pega, né? Para resolver esse tipo de exercício, o bicho pega. Tem que ir com calma. Isso estava presente numa amostra de leite magnésio de 10 ml. Só que ele não pediu a quantidade de 10 ml, ele pediu a quantidade em 1 litro, ou seja, em 1000 ml. Beleza? Que é o mesmo que 1 litro, né? Então, nesse caso, é só descobrir essa concentração. Tá? A gente utiliza essa letrinha grega aqui, né? Do alfabeto grego, tudo bem? Aí, olha só por que eu não mexi na base 10. Porque esse 10 a menos 3 é o mesmo que 1 dividido por 1000. Se eu multiplicar por 10 a terceira, que é o mesmo que 1000, então vai dar 1 essa multiplicação, né? Multiplicar por 10 dividido por 10 ao mesmo tempo vai dar um resultado 1. E aí vai sobrar o 3,125 dividido por esse 10 ml. Então, a resposta final vai ser 0,3 aproximadamente, não é isso? Aproximadamente 0,3 mol, perdão, né? Mol por litro. O ml acaba sendo cancelado, tá, gente? Aqui no cálculo, tá? E aí vai ficar mol para cada 1 litro, né? Porque eu elevei esse volume para 1000 ml, então, para cada 1 litro. E aí você tem um gabarito. Agora, se você quiser jogar esse último raciocínio na fórmula, assim como dá para fazer, né? Praticamente todo o raciocínio aí por fórmula. Então, você tem lá a molaridade sendo escrita como número de mol de soluto, claro, né? Pelo volume de solução, não esqueçam disso. E o número de mol calculado foi 3,125 vezes 10 a menos 3, de HCl. Tudo bem? Ou de MgOH2. Deixa eu apagar ali o HCl, porque agora eu estou falando da minha amostra, né? De MgOH2. Tá? Então, peraí, deixa eu pegar a canetinha de novo. Então, aqui eu já estou falando do leite de magnésio, né? Que tem o hidróxido de magnésio. O leite, pessoal, é porque é branco. Então, ele é muito parecido com o leite. Não que tenha na sua constituição leite, né? De fato, não tem. Então, olha só, eu tenho lá 3,125 vezes 10 a menos 3, e aí dividido pelo volume de 10 ml. Só que ele não quer em mol por ml, ele quer em mol por litro. Então, 10 ml passando para litro tem que dividir por 1000. Então, vai ficar 10 vezes 10 a menos 3 litros. E aí a gente acaba cancelando esse 10 a menos 3 de novo. Mesma coisa que na regra de 3. E aí você fica à vontade para resolver por fórmula ou por regra de 3. Eu sempre digo isso aos meus alunos. Então, aproximadamente 0,3 gabarito letra B. Tudo bem, galera? Então, leia com calma, monta a sua equação com calma, faz a proporção estequiométrica, confirma o balanceamento
e aí faz aquela bruta interpretação dos dados, tomando cuidado com o que o exercício te fornece de dado e o que ele te pede como resultado. Beleza? Então, nesse caso, ele pediu a concentração final de hidróxido de magnésio lá no meu leite de magnésio, numa pequena alíquota, ou seja, uma amostra de leite de magnésio, que era 10 ml. Então, é um clássico exercício esse aqui, da Federal de Santa Maria. O segundo exercício vai ser da Federal do Rio de Janeiro. Esse exercício, ele fala ó, que o hidróxido de sódio, ó, novamente uma base, pode ser utilizada como titulante na determinação da concentração de uma solução ácida, ou de soluções ácidas. Qual seria o volume dessa solução titulante? Ou seja, quanto que eu vou gastar de hidróxido de sódio, famosa soda cáustica, né, galera, para usar para fazer sabão, muito utilizado para fazer sabão, não somente, né, para fazer isso, mas tem uma aplicação larga na indústria, né, mas muito utilizada aí de maneira caseira, né, para fazer sabão. Então, qual vai ser o volume? Tá? Vamos determinar esse volume em ml, já que ele forneceu um outro volume ali de uma amostra de solução ácida em ml também, mas você pode calcular em litro. Aqui o exercício é aberto, tá? Da Federal do Rio. Então, qual vai ser o volume dessa solução titulante de NaOH utilizado, ou seja, que foi gasto, que vai ser, na verdade, gasto, reagindo com 25 ml de uma solução ácida, 0,08 mol por litro. Qual é o ácido, professor? Ele falou a base, mas não falou qual é o ácido. Aqui, pessoal, ele falou que o ácido é monoprótico, ou seja, ele libera apenas 1 mol. Todo ácido chamado de monoprótico ou monoácido, ele libera 1 mol de H+, ou seja, lá na fórmula, ele tem apenas um hidrogênio que vai ser ionizado. Um hidrogênio liberado na forma de H+, que vai reagir com esse OH- da fórmula, vai reagir com 1 mol de OH-, não precisa nem montar a equação se você não quiser, né? Você pode fazer de maneira direta, e vai formar 1 mol de moléculas de água. É isso. Né? E, lógico, o respectivo sal. Tudo bem? Mas aqui é só para você perceber que vai ser 1 mol da monobase com 1 mol do monoácido. Monoácido com monobase, a reação ocorre na proporção 1:1. Beleza? Então, ó, fazendo por regra de 3, vai ficar assim, galera. Presta atenção. Primeiro raciocínio por regrinha de 3. Você tem o seu ácido na concentração de 0,08 mol em 1 litro, que equivale a 1000 ml, tá? Você pode deixar em litro ou converter para ml, tanto faz. É essa concentração aqui que eu estou utilizando, tá, turma? Aí, essa solução ácida que está lá no Erlen embaixo, que eu estou agitando, né? Para poder reagir com a base que vai ser pingada por cima, vocês lembram? Quando a gente comenta na aula lá, a gente desenha lá na lousa aquela vidraria cilíndrica com a torneirinha, né? Que a gente vai cotejando, a gente chama essa vidraria de bureta, e aí embaixo você tem normalmente um Erlen com a amostra de uma solução que a gente chama de titulante. Tudo bem? Perdão, titulado, né? Titulante vai em cima, titulado embaixo. Aí, ele utilizou apenas 25 ml. Lembra que no exercício anterior a gente utilizou um volume de amostra de 10 ml, aqui ele utilizou 25. Então, quanto que tem de ácido aqui? Né? Então, ó, qual vai ser o volume de base gasto na neutralização de 25 ml de uma solução de um ácido monoprótico? Então, quanto que tem desse ácido? Qual vai ser o número de mols ou o número de mol de ácido? Eu vou chamar de N, porque N na química significa número de mol. Qual que é, então, esse número de mol? Beleza? Então, vai ficar 25 vezes 0,08 dividido por 1000. 25 vezes 0,08 dá exatamente 2. Então, o número de mol do ácido é igual a 2. Aí eu vou passar aquele 1000, que é 10 a terceira, dividindo, né? Então, se você dividir um número por 1000, é o mesmo que multiplicar esse número por 10 a menos 3. Então, a galera que curte aí a base 10, né, potência com a base 10, treina muito na física, na química e na matemática, né? Beleza? Então, essa é a quantidade de mol do ácido, que vai ser exatamente igual ao número de mols da base. Por quê, prof? Porque a reação é 1:1, galera. A primeira coisa é montar a reação, mas a gente já viu no início do exercício que vai ser 1 mol da base para 1 mol do ácido. Não é isso? Então, olha só. Se a quantidade de base utilizada vai ser 2 vezes 10 a menos 3 e a concentração dela é 0,1, então qual que é o volume dessa base? Né? Você tem a relação, né, com a concentração, o número de mol que reagiu, então você consegue determinar o volume através de regra de três, não precisa nem usar a fórmula.
Então, essa base preparada previamente, né, uma solução titulante, ou seja, de concentração conhecida, é de 0,1 mol em 1 litro. Tudo bem? 1 litro equivale a 1.000 ml. Fazendo com calma aqui por regra de 3, né? Então, vamos deixar aqui esse volume em ml. Tudo bem? Já que a quantidade de ácido que tem ali que reagiu foi de 2 vezes 10 a menos 3 mol, que é igualzinho à quantidade de base, então quer dizer, o volume dessa base vai ser X. Vamos chamar de V, né? Volume da base. Tudo bem? Então vai ficar assim, ó, o 10 a terceira eu vou cancelar com 10 a menos 3, que é a mesma coisa que 1.000 dividido por 1.000, vai dar 1. Então a minha resposta final vai ser 2 dividido por 0,1. E quando você divide um número por 0,1, como está acontecendo aí com 2, é o mesmo que multiplicá-lo por 10. Então, a resposta final vai ser 20 ml, tá? Porque eu deixei aqui o volume em ml. Você poderia calcular também em litro, tudo bem? Então, é o mesmo que 0,02 litros. Esse 20 ml é o mesmo que 0,02 litros. Como o exercício é aberto, então você fica à vontade para deixar aí em ml, centímetros cúbicos ou litro, né, ou decímetro cúbico, enfim. É um exercício aberto. E ele não pediu o volume, né, necessariamente em ml ou em litros. Então, aqui vai ser aceito as duas respostas, tanto em ml quanto em litro. Tudo bem? Agora, para quem gosta de resolver o exercício de maneira mais direta e por fórmula, olha só, o primeiro passo que eu coloquei é a reação montada, ó, né? Como ele não me falou quem é o ácido, ele colocou a fórmula HA, esse A que significa ânion, né? Tá, que está no ácido. Então, é um ácido monoprótico, só tem um hidrogênio ionizável. Então, vai formar 1 mol de água e 1 mol do sal. E a proporção entre a base e o ácido que são utilizados, a proporção é 1 para 1, galera. Então, fica fácil. Então, o número de mols do ácido que reage é igual ao número de mols da base, como eu fiz ali anteriormente, ó. Quando eu calculei esse número de mols do ácido e igualei aqui com a base, eu já fiz esse raciocínio, né? E aí, o número de mol, se você utilizar a fórmula, né, o número de mol você pode isolar ele. Ele fica sendo calculado o número de mol, que é o N, como sendo a concentração, vezes o volume, ou volume vezes concentração. E é isso que ele fez nessa resolução, ó. Pegou o volume de ácido, que ele falou 25 ml, né, que foi a amostra utilizada, vezes a concentração do ácido que ele já conhecia, tá? Quanto que dá aí 25 vezes 0,08? Vai dar 2, né? Aí você divide por 0,1, tá? Que é a concentração da base que foi utilizada. Então, aqui ele utiliza uma fórmula muito parecida com o que a gente vê em diluição, né? Volume vezes concentração, volume vezes concentração. Beleza? Só que ele fez de forma direta. E aí o resultado foi o mesmo, tá? Eu prefiro que os alunos aí de segunda série do ensino médio pensem muito em regra de 3, forçando o raciocínio, utilizando unidade de medida. Utilize unidade de medida, tá, galera? Então, o resultado aí, 20 ml da minha solução de NaOH, minha solução de hidróxido de sódio, base muito conhecida e muito cobrada nos vestibulares, né? Beleza? Vamos lá, então, para o nosso terceiro e último exercício, um exercício mais difícil, né? Porque ele pede duas informações, ele não pede só a concentração de um participante da reação, ele vai pedir a concentração de um dos produtos. Então, exercício típico, claro, de estequiometria, envolvendo aí concentrações e volume, tá? Então, presta atenção, exercício da Mackenzie. Na neutralização de 30 ml de uma solução de soda cáustica, olha aí, ó, ela de novo, famigerada soda cáustica, né? Hidróxido de sódio, né? Soda cáustica é basicamente formada por hidróxido de sódio. Foram gastos, então, peraí, agora a soda cáustica, ela não é titulante, é titulado, porque quando ele fala foram gastos 20 ml de uma solução de um determinado ácido, então a soda cáustica está embaixo agora, meu titulante, isso eu preciso entender no meu exercício, certo? Então, vai ser um volume titulado. Então, a soda cáustica agora vai ser a minha solução titulada, né? Não é mais titulante, titulante agora é o ácido. Então, eu faço uma leitura, né, inicialmente rápida, depois eu venho coletando esses dados de maneira mais calma e fazendo aquela bruta interpretação, tá? E aí eu vou utilizar uma solução de ácido sulfúrico, eu preciso da fórmula dele, hein, galera? Tá vendo que o exercício não me forneceu? Eita, ácido sulfúrico, velho. H2SO4. Daqui a pouco a gente vai montar a reação. E também o exercício não me deu a fórmula do hidróxido de sódio.
e você deve conhecer. O máximo que ele vai te fornecer nesse vestibular é a tabela periódica para que você consiga utilizar os símbolos aí, beleza? Bom, até que haja mudança de cor, porque você utiliza o indicador ácido base, né, para que ele indique o momento exato do ponto de viragem, onde a cor vai alterar, né? Sabe quando você determina a alcalinidade da água de piscina e vai utilizando ali uma amostra da água e vai colocando 5 gotinhas, por exemplo, de um indicador ácido base, e depois vem com uma solução ácida por cima. Você faz basicamente uma titulação ali também, né? Você tem uma mudança de cor, né? A gente utiliza vários indicadores aí em sala de aula. Eu já utilizei repolho roxo, já utilizei fenolftaleína, chamate também é um indicador, né? Temos aí em laboratório azul de bromotimol, enfim, isso vai depender da análise que você está fazendo, certo? Aqui dá para utilizar uma fenolftaleína normalmente. E aí, o indicador ele te indica o momento exato em que a reação cessa, em que a reação vai acabar, beleza? E aí você consome totalmente aquele ácido ou aquela base que está sendo utilizada. Bom, e aí ele fala que ocorreu o pH do ponto de viragem desse processo, e aí ele pede, olha só, as concentrações molares, ou seja, em mol por litro, né? Pode ver as alternativas, todas estão em mol por litro, né? Aqui, ó, mol por litro e mol por litro. De quem, respectivamente? Da soda cáustica, então da base, e do sal formado. Eita lasqueira, cuidado agora, vamos montar a reação com calma? Calma, com muita calma, vamos lá. Muita calma nessa hora, né, galera? O ácido sulfúrico é um diácido e a base é uma monobase. Então, eu tenho em mente que essa reação vai ser 1 mol gasto do ácido para 2 mols gastos da base. Muito cuidado, hein, galera? Muito, muito cuidado, tá? Então, 1 mol do ácido reage, essa é a minha receita, né? Está para 2 mol, ou 2 mols da base. Não é isso? Então, cuidado aí, hein? Bom, aí, lendo lá o enunciado, fazendo aquela bruta interpretação, o meu NaOH, eu tenho 30 ml, né? Deixa eu voltar aqui para ver se eu decorei certo. 30 ml da minha solução de soda cáustica. E aí eu gastei 20 ml dessa solução de ácido. Vamos anotar aqui para eu não precisar buscar esses dados no enunciado a todo momento. E o ácido ele tinha uma concentração de meio mol por litro. Tudo bem, turma? Aí olha só, que interessante. Ele quer saber a concentração da base e ele quer saber a concentração em mol por litro do sal formado. Lembrando que o sal formado vai ter uma quantidade em mol igualzinho à quantidade consumida do ácido. Beleza? Deixa eu só melhorar isso aqui. Tudo bem. Então vamos lá. Olha só. De acordo com a equação, a proporção, então, de H2SO4, o ácido sulfúrico e de soda cáustica, é de 1 para 2. 1 mol do ácido para 2 mols da base. Então, a reação serve para isso, para te dar a informação de quanto você consome de um e do outro, né? Mistura de solutos diferentes, duas soluções com solutos diferentes, em que você tem a reação acontecendo. E aí, o segundo raciocínio, eu coloquei aqui o cálculo da quantidade de ácido sulfúrico que a gente vai calcular, que a gente vai determinar, que a gente gastou, né, pingando em cima da solução de soda cáustica. Então, ele falou que a concentração de ácido sulfúrico é de meio mol em 1 litro, né, aquela solução previamente preparada que vai na bureta, que é utilizada como titulante. Então, meio mol por litro. 1 litro tem 1000 ml, hein, galera? Não esqueçam disso. Se ele gastou 20 ml, sempre tem que deixar na mesma unidade. Você pode deixar em litro ou em ml, você que escolhe. Não esqueçam de deixar na mesma unidade para você poder cancelar. E aí vai ficar meio vezes 20 dividido por 1000. Então, o resultado aqui vai dar 0,01. Ou 10 vezes 10 a menos 3, né? Ou 10 a menos 2, dá na mesma. Tudo bem? Mas você que vai escolher na hora como você vai deixar esse resultado. Bom, o próximo passo é você determinar quanto da base que tinha ali no seu Erlenmeyer, né? Quanto que tinha da base na sua amostra. Não vai ser exatamente o dobro, galera? Vocês perceberam aqui, ó, que é 1 mol do ácido para 2 mols da base? Então, se o ácido eu gastei 0,01, a base vai ter 0,02, claro, né? Lá naquele volume de 30 ml. Então, vamos lá determinar isso. Então, ó, como a proporção é 1 para 2, então a quantidade de soda cáustica é o dobro do ácido utilizado, né? Da quantidade de ácido que foi consumido. Tudo bem? E aí, determinando a concentração, posso fazer por regra de 3, aqui está por fórmula, tá? Vou fazer por regra de 3, ó, presta atenção. Deixa eu só limpar a tela.
Vamos lá? 0,02 mol da base está lá na amostra de quantos ml? 30, não é isso? 30 ml, olha aqui na fórmula, ó, confirmando. Se eu quero em mol por litro, então 1.000 ml, você pode deixar em base 10, por isso que a resolução anterior estava utilizando base 10. Qual vai ser a concentração da base? X. Quando você faz isso, o resultado vai dar 0,666, aproximadamente, né, 0,67. E aí você vai para as alternativas ficando com duas, né, entre letra D e letra E, tá? Então a gente precisa determinar agora a concentração de sal. Olha que exercício interessante, galera. É um exercício um pouco mais puxado, um pouco mais difícil, né? Então a gente vai ter que determinar a quantidade de sal produzida. Turma, muito cuidado. Claro que a quantidade de sal produzida, quantidade em mol, é a mesma da quantidade de ácido consumida, porque para cada 1 mol de ácido sulfúrico que consome, você produz 1 mol de sulfato de sódio, que é o sal. Beleza? Só que essa quantidade produzida vai estar para um volume final. Qual é o volume final? Bom, se eu tinha 20 ml do ácido com 30 ml que eu gastei da base, né? Perdão, eu tinha 30 ml da base e eu pinguei por cima 20 ml do ácido, né? Então vai dar um volume final de 50 ml. Isso é importante, hein? Isso aqui a galera esquece muito, né? De colocar esse volume final, tá? Porque você tem a soma de duas soluções. Então, no final de tudo, se você tem no Erlen ali 30 ml, pingou por cima 20 ml, você tem um volume final de 50 ml. E o sal produzido vai estar para esse volume, tá? Então, a quantidade em mol do sal é igual à quantidade gasta do ácido. Então, vai ser esse 0,01 dividido por 50, né? 0,01 dividido por 50 ml, passando para litro, claro, né? Então, você vai ter um resultado de 0,02. Vou mostrar como que eu chego nesse 0,02. Olha lá. Determinando, então, a concentração final do sal, tá? Lembrando que o volume final é de 50 ml da solução, né, da minha mistura. Então, como a proporção do ácido do sal é de 1 para 1, né, do ácido e do sal, né, os dois, ó, como eu tinha dito anteriormente, então a quantidade de sal formada é 0,01, ou 10 a menos 2 mol, ou 10 vezes 10 a menos 3. Aí tanto faz o jeito que você coloca. Lembra lá que antes estava 0,01, é isso? Vamos confirmar? É, né? Ó, 0,01, tá? Que é o mesmo que 10 a menos 2. Tudo bem? Então ele fez por fórmula, ó. Ele colocou aqui por fórmula. Fazendo por regra de 3, vamos lá fazer por regra de 3. Regra de 3 é importante, né? Então está num volume de 50 ml. Olha lá, ele dividiu por 50 ml, só que ele passa para litro, tá? Então, passando para 1 litro, ou seja, em 1.000 ml, quanto que tem desse sal? Qual vai ser, então, a concentração deste salzinho, sulfato de sódio? Beleza? Então, resultado 0,2 mol por litro. Cuidado, viu, galera? A concentração do sal tem que tomar cuidado com o volume final. Então, o resultado aí vai dar letra D de dado. Tudo bem? 0,2 mol por litro do sal e 0,66 da soda cáustica, da minha amostra de soda cáustica. Tudo bem? Não esqueça de se inscrever no canal. Se você curtiu essa resolução de 3 questões de titulação, que normalmente a galera tem uma certa dificuldade, se você curtiu essa resolução bruta, dá um joinha aí, comenta aí no vídeo. Um forte abraço e até a próxima, galera. Um abraço.